A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um vídeo do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no vídeo de hoje nós iremos fornecer subsídio da lição 4, que tem como tema a construção do templo. A construção do templo enfrentou o homem. Não se esqueça, meus irmãos, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhe nossos vídeos, nos abençoe em nome de Jesus, amém? Que cremos que os nossos subsídios estão abençoando a sua vida e a de seus alunos. E se você for aluno, está contribuindo na sua vida para você poder colaborar com o ensino na sua sala de aula da escola bíblica dominical. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. E antes que eu se esqueça, nós temos o teste online, meus irmãos. Eu sempre gosto de falar do teste online, que está na descrição deste vídeo, o link que dá acesso ao teste online. Amém? Vamos lá, lição 4 da nossa lição bíblica especial do terceiro trimestre. A construção do templo enfrentou oposição. Texto áureo. O texto áureo se encontra-se no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, encontra-se no livro de Esdras. Esdras, no capítulo 4, ele vai abordar vários versículos de forma escalonada. Então vamos lá, a leitura bíblica em classe encontra-se em Esdras, capítulo 4, os versículos 7, versículo 9, do 11 ao 13, o 15 e 16, e do 21 ao 24. Essa é a leitura bíblica em classe. Amém? E o que nós vamos comentar está no capítulo 4 do livro de Esdras, capítulo 5 do livro de Esdras e capítulo 6. Então, vai pegar todos esses capítulos, 4, 5, 6, 3 capítulos. Por que eu falo isso? Porque é bom o professor e o aluno ler o texto bíblico para compreender, se situar historicamente no que nós iremos comentar nesta lição. Porque este trimestre, como eu falei na lição anterior, estamos estudando dois dos livros históricos do cânon bíblico, que é o livro de Esdras e o livro de Neemias. E o autor faz esse link. Ele primeiro mostra ali o contexto histórico em que está situada o que aconteceu na história dos judeus, e depois ele traz uma aplicação para os nossos dias. Se os irmãos perceberem isso, em toda a lição, ele está seguindo essa linha de raciocínio. Amém? Então vamos começar o nosso subsídio. Da lição 4, a construção do templo enfrentou oposição. Na lição anterior, meus irmãos, nós estudamos sobre a reconstrução do altar, porque o altar foi restabelecido, porque a primeira coisa que a gente viu, que antes de qualquer outra coisa, o que os judeus fizeram quando regressaram, construíram um altar, e este altar era para Deus, era o altar de sacrifício. Então, por causa da constante ameaça de ataques inimigos, era de supor o que, como eu falei, que eles quisessem edificar primeiro as fortalezas, vamos então construir primeiros muros, mas não, eles fizeram o contrário. Vamos construir primeiro o altar a Deus, que é ali onde nós entramos em comunhão com Deus. Então, primeiro eles cuidaram do altar e dos holocaustos, que é sacrifícios de consagração, e depois da sua própria defesa. Concluída a construção do altar, os judeus agora vêm e lançam os alicerces do templo, que é o primeiro tópico desta lição. Então ele lança os fundamentos do templo. E a Bíblia fala que todo o povo se reuniu para um culto de consagração ao Senhor. O tamanho da planta do novo templo parecia tão pequeno que alguns dos mais velhos estavam chorando, porque ele lembrava da glória do templo anterior, que é o conhecido Templo de Salomão.
Mas outros se alegraram, meu irmão, com aquilo que Deus estava fazendo. Apesar desta nova realização ser muito humilde, mas era Deus que estava fazendo. Muitos crentes dos nossos dias desprezam o dia dos humildes começos e preferem curtir as saudades do glorioso passado. Mas não devemos perder o gozo da participação da obra de Deus no presente, meus irmãos. Eu não devo estar curtindo e com aquela saudosa lembrança do glorioso passado, não. Eu devo lembrar do dia dos humildes começos, conforme Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Então, este templo agora vai ser reconstruído. O altar foi elevado. A ordem que foi dada por Ciro era para os judeus voltarem pelo comando de Zorobabel, que a gente sabe que a primeira leva de judeus exilados que voltaram para Jerusalém vieram sob o comando de Zorobabel. E o segundo veio com Esdras, mas isso anos depois, meus irmãos. Para nós não confundirmos, se os irmãos perceber, a gente não vê Esdras na história aqui. O livro provavelmente foi escrito pelo próprio Esdras, mas Esdras só vai aparecer lá na frente. Se eu não me engano, é no capítulo 7 que Esdras vai começar a entrar em cena. Mas até este momento está Zorobabel como o governador, era o líder político, e Josué. Josué era o sumo sacerdote. Então, era o líder o quê? O líder espiritual do povo. Então, os alicerces agora são lançados para serem reconstruídos, porque a ordem foi para reconstruir. Então, quando eles foram fazer isso, como eu falei para os irmãos, houve uma grande solenidade, conforme a lei mandava, a lei mosaica mandava. Por quê? Porque ele reuniu todos os sacerdotes com suas roupas, com suas trombetas e também os levitas, com todas as espécies de instrumentos musicais para fazer aquele ato que fosse uma solenidade, que era uma solenidade ao Deus de Israel, porque agora os fundamentos do templo, os alicerces do templo do Senhor estão sendo lançados, estamos dando ponto de partida, a obra vai ser construída, porque é o desejo de Deus e o povo estava precisando disso, porque o templo judeu representava ali a nação de Israel, era um centro, era como se fosse o centro espiritual dele, aquele templo representava o Deus de Israel presente naquele lugar. E aquele templo era de grande importância para os judeus. E por isso, quando eles regressaram, construíram o primeiro altar, o altar de consagração, para fazer os sacrifícios de consagração a Deus, que eram os holocaustos, e depois lançaram os alicerces do templo. E o templo, de fato, começou a ser reedificado, porque ele foi totalmente destruído. Mas a ordem foi dada por Ciro, rei da Pérsia, para que os judeus pudessem voltar. E assim voltou. Quase 50 mil judeus voltaram junto com Zorobabel para construir, reedificar, reconstruir, na verdade, o templo que fora destruído por Nabucodonosor aproximadamente 70 anos antes. Mais de 70 anos, na verdade. E o autor da lição mostra isso neste primeiro tópico, que os alicerces do templo são lançados. Houve uma grande solenidade, houve uma celebração para lançar o alicerce, a construção daquele templo, e a construção dele foi em cima, meu irmão, do templo que foi destruído. Eles não procuraram outro local, mas não. Os alicerces foram postos em cima do que fora destruído por Nabucodonosor. E o templo agora vai ser reedificado, porque houve um despertamento da parte de Ciro, ocasionada por Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus que despertou o espírito do rei Ciro, para que ele libertasse não só o povo judeu, porque Ciro libertou, irmãos, todos os povos ali, para que eles viessem a adorar os seus deuses, voltarem para a sua terra. Não é à toa que o cilindro de Ciro, o que é o cilindro de Ciro? Foi um cilindro, meus irmãos, que foi descobrido no ano 1800 e alguma coisa, no século XIX, foi descoberto esse cilindro,
E esse cilindro de Ciro é tido como, o que está escrito nele, os manuscritos que estavam dentro dele, é tido como o primeiro tratado de direitos humanos do mundo. Por quê? Porque ali Ciro liberta os povos e eles poderiam seguir a seus deuses, adorar aos deuses a quem quiserem, seguir a sua religião. Devido a isto, este cilindro, que é conhecido como cilindro de Ciro, é conhecido como o primeiro tratado de direitos humanos da humanidade. E dentro deste cilindro foi encontrado também, meus irmãos, vários decretos, várias coisas que o rei Ciro fez que mostram de fato que ele autorizou não só os judeus, mas os demais povos a voltarem às suas terras natais, para voltarem à sua vida como era anteriormente. E foi isso que aconteceu. Os irmãos quiserem se aprofundar um pouco mais, dá para pesquisar. Na internet tem muito material sobre esse rei Ciro. E é material fidedigno que vocês podem ir e comprovar a veracidade dos fatos. E além de vídeos que tem a tradução dele, tem a legenda lá para os irmãos acompanharem e se aprofundar um pouco mais sobre essa descoberta da arqueologia, que é tão preciosa para nós hoje, que mostra realmente que Deus agiu no reinado do rei Ciro para permitir que os povos voltassem. Consequentemente, os judeus foram alcançados por esse decreto, que é tido como o primeiro decreto dos direitos humanos do mundo. O autor aqui neste segundo tópico, subtópico do tópico 1, ele traz faz um link para nós no dia de hoje, falando um pouco sobre, mostrando que a igreja é um mistério, porque de fato é um mistério, a gente estudou, e tem irmão que está estudando ainda nesse trimestre, que foi a lição que falou de Efésios, e a gente vê quão grande é esse mistério, que Deus revelou progressivamente ao longo dos anos, mostrando que a igreja seria constituída não apenas de judeus, mas também de gentios. E esse mistério foi, de forma mais enfática, vamos falar assim, ao apóstolo Paulo. Por isso ele escreveu em sua carta lá que o mistério de Deus, esse mistério de Deus é revelado. Por quê? Porque a igreja é esse grande mistério de Deus. Porque quem pode compreender? Só Deus mesmo. E os judeus não entendiam, naquela época, o que seria esse mistério da igreja. E esse é o mistério que o amor de Deus alcança a todos. Que primordialmente e principalmente desde o princípio, Deus queria a salvação de todos e não apenas de um povo. Mas sim, que aquele povo que ele escolheu fosse o canal pelo qual as outras nações viessem ao pleno conhecimento da verdade. Que povo seria esse? O povo judeu, que o rejeitou. O rejeitou. Mas como os planos de Deus não podem ser frustrados, o evangelho agora caiu para os gentios, porque eles seriam alcançados pela salvação do povo eleito de Deus. Mas o povo eleito se eximiu de fazer o seu objetivo, que era de levar a verdade, o conhecimento de Deus às nações. Então Deus passou essa responsabilidade à sua igreja. A sua igreja agora que tem essa responsabilidade em mãos de levar o evangelho entre todas as nações, o evangelho de salvação, que salva, cura, batiza e leva o homem pecador para o céu, porque o sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. Então, ele nos fala aqui que é um mistério, como eu estou falando para os irmãos, e o homem natural não compreende, porque Paulo escreve aos Coríntios que o homem natural não compreende as coisas do homem espiritual, mas o homem espiritual, por ninguém é discernido, mas ele discerne todas as coisas, porque ele tem a mente de Deus. Então, o homem espiritual, ele consegue compreender que o Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa que edifica a sua igreja. O crente espiritual consegue distinguir isso, porque ele tem o Espírito de Deus na sua vida. E o Espírito Santo mostra isso, que Deus é que edifica a sua igreja. Jesus Cristo é o edificador. Não se pode colocar outro fundamento além do que já foi posto. Jesus Cristo.
este é o fundamento da igreja viva, da igreja santa. E ele faz conforme a palavra de Deus, porque ele veio para cumprir o mandamento do Pai. E as portas do Hades, do inferno, não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo, porque ele, como pedra principal, a pedra de esquina, ele é o que dá sustento, ele é o que segura, ele é o alicerce principal. E assim nós caminhamos ao céu, crendo nisto, porque está escrito na sua palavra. No B, ele fala que o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja. Por quê? Porque ela é a morada de Deus. A palavra de Deus fala como: não sabeis vós que o Espírito Santo habita em cada um de nós? Por quê? Porque nós somos as pedras vivas de Deus e Deus habita em cada um de nós. E essa igreja que nós estamos falando aqui, essa igreja que está militando na terra, eu não estou falando aqui de instituição, irmão, de paredes. Nós estou falando da vida de cada crente, porque nós somos o corpo. Nós somos o corpo de Cristo, meu irmão. E é isso que o autor da lição está querendo nos mostrar, que nós somos a morada de Deus. Deus habita em cada crente e cada crente compõe uma parte do corpo de Cristo. E Paulo é bem enfático quando quer falar da unidade da igreja de Deus, quando ele está falando ali dos dons espirituais e faz aquela comparação do corpo humano. Que um pode ser a mão, o outro pode ser o pé, o outro pode ser o braço. Está mostrando o quê? Que todos juntos e unidos em unidade é que formamos a igreja. E o cabeça é Cristo. Cristo que é o cabeça da igreja. E nós fazemos parte deste corpo que é a igreja. E nós formamos a igreja. E como o Espírito Santo é o agente que atua na nossa vida, mostrando que Jesus é que edifica a sua igreja, que Jesus que mostra ali e que o Espírito Santo mostra que nós temos que ter reverência diante de Deus, porque é na igreja que é a morada de Deus. Ele também mostra que o Espírito Santo quer nos ensinar, quer nos adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. E de fato, meu irmão, a igreja, como eu já comentei sobre isso agora há pouco, que a igreja foi estabelecida agora para levar o evangelho de salvação às nações. Isto é o que nos cabe, esta é a missão primordial da igreja. Irmão, a missão primordial da igreja é levar o evangelho de salvação aos perdidos. Certa vez, o que aconteceu? Jesus falando, não lembro agora se foi numa parábola, mas foi Jesus falando: olhais para o campo, já estão branco, a seara já está branca, mas são poucos os ceifeiros. Aí Jesus diz o quê? Orai para que o dono da seara mande ceifeiro, mande ceifeiro, meu irmão. Então nós devemos orar, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os que querem levar o evangelho de Cristo aos perdidos. E por que eu falo isso? Porque a igreja é o que tem de monte. Se brincar, tem um em cada esquina onde você mora. Mas será que essas igrejas estão cumprindo o papel principal para o qual ela foi estabelecida, que é levar o evangelho? A missão primordial da igreja é levar o evangelho, é não ficar enclausurada dentro de quatro paredes, porque a igreja que fica enclausurada dentro de quatro paredes, ela não está seguindo o ID de Jesus. E está o quê? Se eximindo do compromisso primordial, que é levar o evangelho de salvação ao que estão caminhando a passos largos para a perdição. Então, meus irmãos, que nós possamos meditar nessas palavras. Por quê? Porque a coisa é séria. Essa lição é interessante por isso que o autor faz um contexto histórico e depois ele entra com a aplicação dos ensinamentos. E esta parte aqui eu achei interessante, que ele aborda 3 pontos sobre o Espírito Santo agindo. Então esse foi o primeiro tópico da nossa lição. Agora vamos para o tópico 2, que fala: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Porque o que aconteceu, meus amados irmãos? Agora nós vamos entrar novamente na história. O povo volta, aqueles quase 50 mil pessoas voltam,
sob a liderança de Zorobabel, que foi constituído governador dos judeus. E agora eles começam a construir o templo. Só que quando aquela terra estava vazia, estava deserta, porque todos foram levados cativos, alguns povos vieram habitar aquela terra deserta. E esses povos são os samaritanos. Eles passaram a morar naquela residência. Quando as tribos do norte foram levadas cativas pela Síria, os samaritanos entraram. Os samaritanos que nós estamos falando aqui, irmãos, os samaritanos moradores de Samaria. Porque ao longo dos anos, essa palavra samaritano, ela mudou de uma conotação geopolítica para uma conotação religiosa. Que no caso, quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, ali, você já viu, os samaritanos era relacionado àqueles que adoravam a Deus no Monte Gerizim. Então já estava uma conotação ali religiosa. Mas aqui nós estamos falando de uma questão geopolítica, uma questão geográfica, uma questão política. Então os samaritanos, quando nós estamos falando aqui sobre a lição, o livro de Esdras, os samaritanos são os habitantes de Samaria. E o interessante é que essa cidade aqui foi fundada pelo pai de Acabe, meus irmãos, que tinha por nome Onrim. O-N-R-I, Onrim. Então, eles vieram e vão fazer o que agora? Os judeus agora estão construindo. Nós temos que impedir esta construção. Mas o que eles fazem? Eles vêm agir de maneira eficaz, de maneira contundente, combatendo? Não. Ele vem e agora tenta se camuflar. Camuflar como? Chega para Zorobabel e diz que nós agora vamos ajudar a construir o templo de Deus com vocês. Porque nós também servimos a Deus. Eles falando. Só que Zorobabel, neste momento, estava tendo a guiação de Deus e rejeita aquela ajuda. Rejeita. Certamente foi a mão de Deus agindo na vida do povo. E os samaritanos ali saem. Ou seja, aquela trama, aquela cilada que eles estavam tentando fazer junto ao povo de Deus caiu. Por quê? Porque eles foram rejeitados. Zorobabel rejeita a ajuda dos samaritanos e agora eles mudam a tática agora. Já que a gente não pôde se infiltrar no meio deles, nós agora então vamos pagar, subornar conselheiros, alguém que tenha influência no reino, para escrever uma carta a um dos governadores para fazer cessar essa obra. E foi assim que eles fizeram. Eles vêm agora, começam a tentar frustrar a construção do templo. Por quê? Porque eles mandam uma carta ao rei e contando uma história. Ó, rei, se você, rei, for verificar no livro das crônicas do reinado, o senhor irá ver que em tempos passados este povo era um povo rebelde que se rebelou contra os reinados para não pagar tributos, para não pagar impostos. E esta carta foi mandada ao rei. Onde está essa carta, irmão? Depois os irmãos podem ler. Está no livro de Esdras, do capítulo 11 ao capítulo 16. Está escrita esta carta que eles mandam ao rei. E essa carta chega às mãos do rei. O rei vai verificar no livro das crônicas, mas ele vai verificar a história que eles contaram, que era uma história verdadeira. Porque, de fato, quando a gente vai estudar a história dos últimos reis de Judá e também dos reis de Israel, ou seja, a tribo do sul e a tribo do norte, os últimos reis se rebelaram contra a nação que estava dominando eles, que no caso, a tribo do norte foi a nação assíria, mas agora aqui no caso nós estamos falando da tribo do sul, das nações da tribo do sul, o reino do sul, que era o reino de Judá, junto com Benjamim. E o rei foi verificar isto. E o rei, verificando as histórias que estava gravada ali, registrada, viram que de fato esse povo se rebelava. Ou seja, o rei se rebelava para não querer pagar tributos, querer fazer união com outra nação, para se rebelar contra o jugo que foi imposto. E o rei viu essa história escrita nos livros e responde, mandando o que agora? Cessar a obra. Cessar a obra, porque vinha a resposta do rei. Eu falei
os versículos aqui, que é dos versículos 11 ao 16, do capítulo 4 de Esdras, que está essa carta que é enviada ao rei. E dos versículos 18, meus irmãos, ao 22, está a resposta do rei, a carta que o rei manda em resposta agora, mandando cessar aquela obra. E a obra foi cessada. A obra cessou durante 15 anos, aquela obra foi cessada. Por quê? Porque a carta do rei estava mandando parar aquela obra. E foi parada aquela obra. Aí vem o terceiro tópico. Como se explica a falta de resistência dos judeus? É uma pergunta. Como se explica? Então, como é que se explica? Primeiro, a autorização para a construção do templo foi feita por um decreto de um rei que era superior ao que estava agora tentando revogar. Porque, no caso, ele foi enganado. A história foi contada pela metade, vamos falar assim, foi contada pela metade. Por quê? Porque eles não falaram que foi o rei Ciro que autorizou a construção do templo. Por isso, esse terceiro tópico, no primeiro subtópico, o primeiro fala, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Por quê? Porque a ordem foi dada por Ciro. Isso, eu não sei se vai ser abordado nas lições subsequentes, mas depois chega novamente tentando frustrar, porque o que acontece? Os judeus, depois desse tempo, são elevados de novo a edificarem o templo, sobre o comando do profeta agora, Zacarias e Ageu. É esse Zacarias e Ageu, que tem um livro, Ageu e Zacarias. Estes dois profetas foram levantados por Deus para mostrar que eles deveriam retomar a construção do templo, porque era a ordem de Deus que foi instigado o coração de Ciro por Deus para que o povo judeu voltasse e reconstruísse o templo. E esses dois profetas foram levantados para a construção desse templo, para animar o povo, para mostrar que o povo deveria construir. Então esta foi a primeira carta. Que carta foi esta? Para o rei, tentando impedir a construção do templo. O rei lê aquela carta, vai verificar no livro das crônicas se a história daquela carta estava sendo verdadeira, porque a história da carta era verdadeira, que eles se rebelaram realmente, era um povo, os últimos reis se rebelaram contra a nação da qual eles eram vassalos, e o rei manda para aquela obra. Mas os judeus cometeram algum erro, porque o primeiro foi esse, eles não procuraram a quem de direito. Por quê? Se a ordem foi dada por um superior àquele que estava tentando paralisar, eles deveriam recorrer ao rei da Pérsia, ou seja, o rei Sírio, como aconteceu lá na frente, quando um tal governador por nome Tatenai, isso já está no capítulo 5, ele vai lá porque Ageu e Zacarias estimulam o povo, orienta o povo, alegra Zorobabel, sumo sacerdote também Josué, para que ele reconstrua o templo. E esse Tatenai vai lá e fala, quem foi que autorizou você a construir esse templo? Aí esse rei, esse governador Tatenai manda uma carta ao rei Dário para verificar se realmente existia alguma coisa, algum decreto, algum edito que foi feito pelo rei Ciro permitindo a construção deste templo. Isso a gente vai ver lá na frente, só adiantando aqui um pouco da historicidade dos fatos, porque os judeus deveriam recorrer a Ciro. E esta carta foi mandada ao governador e o rei vai procurar ver e descobre que existiu sim. Aí ele vai procurar um memorial de Ciro e está lá escrito que Ciro autorizou, além de autorizar, permitiu pegar do tesouro do rei para construir aquele templo. E lá na frente, devido à profecia de Ageu e Zacarias, o templo é retomado e volta a ser reconstruído. E isso foi o que aconteceu. Isso eu estou falando, creio que vai ser falado mais na frente, mas estou adiantando alguma coisa aqui. Então os judeus teriam que ter ido ao rei Ciro, e segundo, eles deveriam fazer o quê? Ter recorrido a Deus. Mas não. A primeira barreira que vieram, eles o quê? Aceitaram de forma passiva. E o templo foi parado, a construção do templo foi parada. Aí o autor vem aqui dar alguns exemplos
na história dos judeus que quando se pede ajuda do Senhor, Deus responde. Porque se Deus já tinha respondido através do rei Ciro para eles voltarem, e eles começaram a construção do templo, porque diante agora da primeira investida, vamos dizer assim, do inimigo, eles pararam. Porque de fato eles pararam a construção do templo. E o autor da lição dá o exemplo de Ezequias, que quando clamou a Deus, na época que a Síria levou o reino do norte cativo, estava vindo também agora pelejar contra o reino do sul, sob o comando de Senaqueribe. E o que acontece? Eles sitiam o reino de Judá, que estava sob o comando do rei Ezequias, e agora tenta subjugar Judá, da mesma forma que fez com o rei do norte, o reino do norte. Mas Ezequias, ele pega aquela carta onde que aquele homem manda para ele, denegrindo, blasfemando do Deus, e ele vai perante Deus e apresenta aquela carta diante de Deus e se humilha perante Deus. E Deus age como agiu. Isso está registrado. Que Deus mandou apenas um único anjo. E aquele anjo veio no arraial ali dos assírios e numa noite matou 185 mil pessoas. Um único anjo. E assim Ezequias e os seus subordinados, vamos falar assim, o seu povo foi livre daquele jugo assírio e ficaram longe do cativeiro. Por quê? Porque o reino do norte foi levado em cativeiro no ano 722 antes de Cristo, meus irmãos. E a primeira leva de cativeiros do reino do norte foi no ano 606. Imagine só, já tinha passado mais de 100 anos que o reino do norte estava cativo. Por quê? Porque se Ezequias não fosse um rei que estivesse andando conforme a palavra de Deus, seguindo os preceitos divinos, certamente na mesma época seria subjugado ao jugo assírio. Mas não. O rei Ezequias estava diante de Deus de coração sincero e não foi levado cativo. Aí ele vem também agora aqui e fala do rei, nos dias do rei Jeosafá. Agora ele fala do rei Jeosafá. Foi um erro, na verdade, de edição. Eu não sei também, né? Talvez chame-se Jeosafá, mas é o rei Josafá. E a história desse rei, em resumo, está em 2 Crônicas, do capítulo 17 ao capítulo 20. Porque vai mostrar o quê? As vitórias de Josafá. Especificamente no capítulo 20, que ele coloca aqui, do capítulo 20 de 2 Crônicas, do 1 ao 24. Porque Deus veio e guerreou com Josafá. Esse Josafá é aquele mesmo que estava fazendo aliança com Acabe, depois com o filho de Acabe. Ele deu alguns vacilos, mas era um rei que estava diante de Deus. E agora os irmãos perceberam que nessa época existiam os dois reinos. Agora, nesse exemplo que ele dá, Acabe era rei do reino do norte e Josafá era rei do reino do sul. Ou seja, Acabe era rei de Israel e Josafá rei de Judá. Então, o que aconteceu aqui? Que vê que Deus livrou ele tanto dos amonitas quanto dos moabitas. Porque, se os irmãos lerem lá em 2 Crônicas 20, 17, assim diz: quando Josafá busca a Deus, neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado e vedes o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. E eles cantaram, ficaram felizes. Por quê? Porque Deus fez com que aqueles exércitos inimigos se levantassem e começassem a lutar um com o outro. Foi uma confusão tremenda. E no outro dia, quando Josafá chegou com seu exército, já não tinha mais o que batalhar, porque já estava um campo de carnificina total naquele lugar. Um campo de carnificina total, e foi tremenda a vitória. E eu acho que é nesse mesmo relato que fala que era tanta coisa que eles ganharam ali que parece que durou 5 dias. 5 dias para eles conseguirem desposar, ou seja, pegar todos os bens daquele exército ali. 5 dias para conseguir. Então isso é o quê? É mostrando a mão de Deus na vida daquele povo. Por quê? Porque Deus é o que converte a maldição em bênção.
como fala em Neemias 13:2, porque o nosso Deus, meus irmãos, ele converte a maldição em bênção. Então a maldição que ia vir sobre Josafá, Deus converteu em bênção. Por que Deus converteu em bênção? Porque o exército estava vindo para atacá-los, para tentar destruí-los, mas o Senhor saiu e pelejou por eles. E aquela maldição se tornou em bênção. Por quê? Porque eles conseguiram agora, vamos desposar todos os bens que eles têm aqui. E pegaram tudo ali. Levou 3 dias, na verdade foram 3 dias, meu irmão. 3 dias para recolher todos aqueles itens valiosos que estavam sobre o exército dos moabitas e amonitas. O terceiro subtópico deste tópico 3 fala que o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Aí aqui ele vai falar agora do líder político, que era Zorobabel, que era o chefe político. E esse texto é bastante conhecido, embora ele seja utilizado de maneira, vamos falar assim, fora do seu contexto, que é aquele texto que fala, vamos ler. Vamos ler. Zacarias capítulo 4, o versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, o que o Senhor estava mostrando para Zorobabel? Zorobabel, é pelo meu espírito que as forças venham a ser renovadas, que o povo venha a ser despertado, porque o despertamento vem da minha parte. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Eu que ajo, Zorobabel. E Deus estava mostrando isso para Zorobabel. Zorobabel, não é o seu discurso, vamos falar assim, o seu discurso ilibado, vamos falar, o seu discurso bonito, de palavras rebuscadas, não. Mas é pelo meu espírito que o povo vai ser despertado novamente. Não é à toa que eu estou levantando 2 profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, para levar esse despertamento ao povo. Tão somente toma a tua posição na liderança do povo para fazer conforme a minha palavra. E a gente vê isso. Essa falta de resistência era por quê? Porque era de ordem espiritual. E Zorobabel é alertado. Por quê? Porque as suas forças agora vêm a se esgotar. É quando você não tem mais condição. O povo não tinha mais condição. Zorobabel estava provavelmente decaído. Mas o Senhor vem e fala: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu que desperto, eu que levanto. E assim Deus fez. E de igual modo, o profeta também, Zacarias, trouxe um alerta, uma advertência para quem? Para o sumo sacerdote, porque na visão que Zacarias tem no capítulo 3 de seu livro, o autor até cita aqui, Zacarias 3:3 fala: ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Aqui é quando Zacarias agora tem aquela visão e vê o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote que ele vê aqui é esse Josué, do tempo deste livro de Esdras aqui. Por quê? Porque Zacarias e Ageu são profetas pós-exílio, meus irmãos. Quais são os profetas pós-exílio? Ou seja, ao fim do exílio. Ageu, Zacarias. E passou-se um pouquinho de tempo, Malaquias. Então são 3 profetas pós-exílio. Os outros profetas são profetas durante o exílio e profeta antes do exílio. E também teve profetas que foi antes e durante o exílio foram profetas de Deus. Isso nós não vamos debater aqui, porque já abarca uns estudos sobre os profetas, vai abarcar todos os profetas maiores e menores, e iríamos situá-los nessa divisão que nós fazemos, que é os profetas antes do exílio, profetas durante o exílio, profetas antes e durante o exílio e os profetas pós-exílio. Então Zacarias vem aqui e tem essa visão, porque está mostrando que Josué estava com as suas vestes manchadas, ou seja, sua liderança espiritual estava o quê? Sua autoridade espiritual estava manchada. E isto era um problema
Isto era um problema. Por quê? Porque ele estava agora manchado e Deus não age quando as coisas estão erradas. E assim estava acontecendo. O líder espiritual estava com a sua autoridade manchada, estava com sua autoridade espiritual agora em falta diante de Deus. E Deus vem a mostrar isso, para que haja o despertamento, tem que se haver o quê? Mudança de atitude, pureza, simplicidade, humildade de coração. E assim aconteceu. Então o profeta Zacarias traz um alerta tanto para Zorobabel quanto para Josué, o sumo sacerdote. E para encerrarmos nosso comentário, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Certamente, a obra foi cessada, os judeus ficaram tristes. Ficaram tristes, de fato ficaram tristes. Porque se Deus o haviam libertados, o liberados daquele exílio para voltar à sua terra natal, para construir o templo, como agora esse templo é parado, esse templo agora, a obra é cessada. E de fato isto fica como? E agora? Por que aconteceu isso? E eles ficaram frustrados e pararam a construção da obra. Então, se eles ficaram tristes, então quem mandou a carta para o rei pedindo para cessar a obra ficaram alegres. E quem foi que ficaram alegres? Os samaritanos ficaram alegres. Porém, por pouco tempo. Pouco tempo assim, a gente fala no nosso ver. Mas demorou um pouquinho de tempo até a construção da obra ser totalmente concluída. Mas o templo foi construído mais na frente. Não só o templo, quando depois Neemias também volta para a cidade e constrói o muro, dando segurança ao povo. E esse desânimo dos judeus é bem enfático quando a gente lê o livro de Ageu. O livro de Ageu, que só tem 2 capítulos, meus irmãos. Se os irmãos lerem lá, vai perceber já no capítulo 1 que os judeus fizeram o quê? Se acomodaram, eles se conformaram. E chegaram até a falar de, porque não está no tempo. Se a obra foi parada é porque não está no tempo de Deus ainda, construir esse templo. Não era da vontade de Deus, não é da vontade de Deus ainda construir esse templo, então vamos parar essa obra. Isso está em Ageu, cadê? Ageu 1, capítulo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, eles achavam isso, que não está no tempo ainda, por isso a obra foi interrompida. Aí no versículo 3, veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, versículo 4, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas e esta casa de ficar deserta? Por quê? Porque eles pararam a construção do templo e agora voltaram para construir as suas casas, porque eles estavam vindo do exílio, estavam agora cuidando dos seus afazeres pessoais, em demasia, vamos falar assim, em demasia. Por quê? Porque eles largaram de vez, abandonaram a construção do templo do Senhor. E Deus manda o profeta Ageu para despertar o povo, para despertar, porque no versículo 5 fala, Ageu 1:5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E aqui, se os irmãos forem ler, vai perceber que eles deixaram de lado mesmo, foram dedicados às suas obrigações, e faltaram até com suas obrigações espirituais, deixaram de fazer até as coisas espirituais. E Deus começou a agir na vida deles, conforme fala o capítulo 1, versículo 6 de Ageu. Vocês vão semear muito, mas vai recolher pouco. Vocês estão comendo, mas não estão se fartando. Vocês estão bebendo, mas não estão ficando sedentos. Vocês estão se vestindo, mas está sentindo frio. Vocês não estão sendo aquecidos. Vocês estão recebendo salário, mas parece que o bolso de vocês está furado, porque as coisas não prosperam, as coisas não andam, as coisas não mudam. E assim está acontecendo. E Ageu vem trazer a mensagem para o povo. A mensagem de Ageu vem para o povo do exilado. A gente percebe que Zacarias trouxe uma mensagem pessoal para Zorobabel e uma mensagem pessoal para Josué, que era o sumo sacerdote. Agora vem Ageu e traz uma mensagem para todo o povo, exortando para que eles voltem para construir o templo. E essa parte do templo
construído, vai ser abordado na lição 5, que é a lição do próximo domingo. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos. Nós estamos terminando esse subsídio. Que os irmãos possam se inscrever no nosso canal, não deixar, irmão, de compartilhar esse vídeo, não se esquecer de se inscrever, compartilhar e de fazer o teste online, que está na descrição desse vídeo, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.